Ela não consegue, por exemplo, fazer certa atividade com tanta eficiência assim. Hoje nós iremos aprender a diferença entre desconcentração e descentralização. Como sempre eu faço, já produzi um artigo sobre esse conteúdo, vou disponibilizar na descrição desse vídeo, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos direto para essa diferença e esse conteúdo de hoje. Bom, pessoal, já preparei esse roteirozinho aqui bem simples, tá bom? Vou disponibilizar ali também na descrição, caso você queira ter acesso a esse roteiro. E antes da gente entender de fato a diferença, né, entre descentralização e desconcentração, nós precisamos entender a diferença entre administração direta e indireta, tá bom? Que é de extrema importância para a gente entender essa diferença entre descentralização e desconcentração, tá bom? Bom, a administração direta, ela está relacionada com as entidades que compõem a federação, tá bom? União, estados, DF e município. Essa é a administração direta. Enquanto que a administração indireta ela está relacionada com as entidades que realizam atividades mais técnicas, como por exemplo as autarquias, o exemplo aqui é o próprio INSS, as fundações públicas, as empresas públicas, aqui nós podemos citar a Caixa Econômica Federal, tá bom? E também as sociedades de economia mista, que pode ser um exemplo aqui que é bem corriqueiro, o Banco do Brasil. Então, é basicamente isso. A administração direta, a gente está falando de União, Estados, DF, município. E a administração indireta, nós falamos de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tem até um macetezinho, se eu não me engano, é chamado de fase, tá bom? Aqui é as fundações, tá bom? Aqui as autarquias, ó, para ficar mais fácil de memorizar. Autarquias. No S, ó, sociedades de economia mista, tá? E aqui as empresas públicas, beleza? Então, um macetezinho aí para a gente não esquecer mais quem são as administrações indiretas, tudo bem? Vou até deixar aqui para ficar melhor para você que vai dar uma lida nesse roteiro, tudo bem? Então aqui macetezinho bem fácil e bem simples para você não esquecer mais quem são as administrações indiretas, né? Quem faz parte da administração indireta, tudo bem? E agora vamos para a descentralização administrativa. Essa descentralização, ela está relacionada com uma criação de uma nova pessoa jurídica, ou seja, a criação de um novo ente. É bom que você memorize bem isso aqui, ó, guarde bem essa informação. É um ente, seja de direito privado ou seja de direito público. E essa criação, ela tem uma finalidade de transferir certas responsabilidades, né? Certas atribuições para esse novo ente. E esse novo ente, como você já deve estar pensando aí, é a própria administração indireta. Eu até coloquei aqui uma perguntazinha, ó, por que esse novo ente é criado? É porque a União, ela não consegue tomar de conta de tudo. Ela não consegue, por exemplo, fazer certa atividade com tanta eficiência assim. Então ela faz o quê? Ela cria um novo ente para ser responsável somente para essa atividade, para que essa atividade seja feita de forma eficiente. Se eu não me engano, até um tempo atrás, as linhas telefônicas eram de responsabilidade da União. Aí não estava tendo tanta eficiência assim, então foi criado um ente para tomar de conta somente dessa atividade em específico, né? Dessa atividade telefônica. Coloquei até um exemplo aqui, ó, é o caso das autarquias de trânsito, né? No qual foi criado para gerir e administrar o trânsito, uma vez que a administração direta não consegue fazer isso com eficiência. Resumindo, né? Quando a administração direta não faz determinada atividade com eficiência, ela cria um novo ente para ser responsável por essa atividade. Já a desconcentração é a criação de órgãos, é uma divisão interna, digamos assim, de competências, tá bom? Então, é como eu coloquei aqui, ó, a desconcentração se refere a uma divisão interna de competências. Ou seja, o ente federativo, ele cria órgãos específicos para determinadas competências. Nós temos a prefeitura, por exemplo, né, que é a administração direta do município. E essa prefeitura, ela se divide em órgãos. Temos a Secretaria de Esportes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tá bom? E dentro, por exemplo, da Secretaria de Educação, inclusive acho que foi esse o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Na Secretaria de Educação, ó, a gente divide em quê? Em escolas. Dentro das escolas nós temos diretores, coordenadores, professores. Então a desconcentração é a criação de órgãos, é uma divisão
interna do ente, enquanto que descentralização é a criação de um novo ente para uma determinada atividade. Quando a administração direta ela não consegue fazer determinada atividade com eficiência, ela cria um novo ente para essa atividade, tá bom? É o caso da autarquia de trânsito que eu citei acima. Então, ó, atenção, tá bom? Eu coloquei até em negrito e em vermelho também, ó. A desconcentração existe tanto na administração direta como na indireta. Essa divisão interna de órgãos para determinada competência existe tanto na União, no DF, nos estados e nos municípios, como também nas autarquias, nas fundações públicas, nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. Então aqui, ó, só para a gente não esquecer mais, uma dicasinha aqui, ó, um macetezinho também. Desconcentração, você lembra aqui desse ó, desconcentração, lembra órgãos, tá bom? E descentralização é a criação de novos entes, tudo bem? Então é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que compartilhe para a gente alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Inscreva-se no canal, deixa um gostei para me apoiar a continuar produzindo conteúdo aqui, tá bom? Que eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!